Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Se você tá chegando agora e não é inscrito, ó, botão aqui embaixo, vermelhinho, inscrever-se, tá? Curte aí já, pra não esquecer, pra deixar até o final. E tô muito feliz, o canal bateu aí já, passamos do 40 mil inscritos, né? Muito bacana. E eu tô aceitando a sugestão de algumas seguidoras que me pediu, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, para me contar um pouquinho dos perrengues que eu já passei no Pegmonte, situações que aconteceu no Pegmonte e que eu tive que me virar, né? E aí eu separei aqui, na verdade, 4 situações que eu passei que eu achei que foi dos mais perrengues. Não financeiro, porque sempre eu controlei, administrei bem isso, sabe? Então, assim, nunca passei perrengue com relação a isso, né? Mas no Pegmonte em si, aconteceu comigo o seguinte: o primeiro perrengue que aconteceu várias vezes e até hoje, de vez em quando acontece, é de locar 2 kits ou 3 kits para várias pessoas, sendo que eu tenho um kit só. E aí, então assim, já aconteceu várias vezes, e como eu mesmo produzo material, então o que eu quis faço, né? Hoje acontece com menos frequência do que antes, mas no começo sim acontecia, principalmente depois que eu tive gente para trabalhar comigo, porque aí a pessoa não verificava direito, ou eu não verificava direito, ela tinha locado, e eu ia locava de novo. E aí, como eu separo o material na quinta-feira, que vai sair na sexta, das festas do final de semana, o que ocorre? Quando acontecia isso, eu conseguia ainda mandar para gráficos, adesivos. Meu marido produzia para mim as peças aí eu descobria quinta, aí eu mandava fazer. Meu marido produzia a peça e eu marcava com o cliente pegar no sábado ao invés da sexta, porque ocorreu isso. E aí então eu entregava o kit. Mas no início isso acontecia, que nem eu disse, com frequência. Agora não acontece tanto mais, mas de vez em quando acontece. E quando acontece, a gente tem, né, alguns kits eu tenho 2, 3 kits e tal. Mas quando acontece assim que a pessoa liga pedindo o kit, então hoje, assim, quando a pessoa liga, a gente olha no caderno, olha na agenda, a gente tem uma comunicação muito boa. Mas eu conseguia me virar assim, tá? E quando hoje em dia, assim, tipo, acontece de vez em quando de um kit ou outro, essa semana passada aconteceu da Pequena Sereia. Eu tinha locado, a Aline locou um e eu loquei outro. E aí, de repente, falei, caramba, eu tenho só um kit. O que eu fiz? Eu liguei pra uma amiga minha, por isso que é bom ter parcerias, né? Bom manter. Eu liguei para uma amiga minha, porque não dava tempo de produzir, né, ela, e eu também não queria fazer um outro tema todo, porque eu sabia que é complicado o tema, né. Aí eu liguei para ela, os temas dela são bem parecidos com o meu, e aí eu peguei com ela o tema para poder socorrer. Então a gente tem uma parceria, a gente troca, tipo, quando você precisar de um tema, que você de repente aconteceu alguma coisa que você não tem, você pega comigo e vice-versa, tá? Então esse é o primeiro perrengue que acontece no Pegmonte. Sobre locar peças, essas coisas também, né? E assim, eu quase não loco hoje peças repetidas, né? Para 2 pessoas. Então a gente tem uma segurança muito grande com relação a isso, a olhar muito porcelana, mas kit acaba passando de vez em quando alguns, tá? Não é sempre, mas passa. O segundo, gente, eu acho que esse foi o pior perrengue que eu realmente passei no Pegmonte, assim, que foi a situação para mim mais complicada. O que acontece? Eu tenho 3 painéis de madeira, que nem esse daqui, vou deixar uma fotinha para vocês verem, biombos de madeira. E eu tinha, na verdade assim, eu tinha 2 jogos dele de biomas de madeira, que daria 3 partes cada uma, são 6. Então, eu tinha para atender 2 clientes, né? E aí, o que aconteceu? Eu loquei um, e naquele tempo, faz muito tempo isso, aí eu tinha outra funcionária, ela locou outro, e eu coloquei o meu no caderno, e ela não colocou o que ela tinha locado, e ela locou novamente mais um. E aí, ela colocou no caderno. E passou umas semanas, quando chegou próximo do dia de separar o material, eu olhei no caderno, eu peguei os contratos para olhar, porque eu pego os contratos e confiro no caderno. Na hora que eu peguei os contratos, eu olhei e vi que tinha 3 painéis, sendo que eu tinha 2. E ninguém tinha, que eu conhecia, para poder pegar. Eu falei, caramba, meu marido estava viajando, meu pai estava viajando, não tinha ninguém para fazer para mim.
E aí, gente, sabe o que que eu fiz? Eu fui na madeireira, levei as medidas, comprei a madeira, isso numa quinta-feira, comprei as madeiras e eu montei o painel à noite. Passei até tarde da noite, eu, Cris, montando o painel. Sofri pra caramba montando esse painel. Quando foi na sexta-feira de manhã, eu fui até um marceneiro amigo meu, falei, pelo amor de Deus, me ajuda a pôr o pé nesse painel, que eu não sabia como colocar os pés nele ainda. E aí ele falou, claro, vou te socorrer. Me socorreu, colocou os pés. Mas esse foi o pior, porque eu fiquei com dor na mão, eu fiquei com estresse, assim, o corpo todo dolorido. Foi uma situação horrorosa pra mim, mas eu consegui resolver. Então isso pra mim também foi um erro da locação de peça, né? Outro perrengue que eu marquei aqui, que foi que a cliente me roubou. Já aconteceu isso na loja. Eu tava viajando para São Paulo, comprando material, final de ano, e ela veio e locou os 3 kits da Frozen que eu tinha junto. Eu tinha 3 temas da Frozen, a Frozen estava no auge, e ela pegou os maiores e acrescentou mais peça e tal. E a mulher deu pra minha funcionária não era a Aline, tá, que trabalha comigo hoje, era outra pessoa. Ela deu um endereço sem número numa chácara. E minha funcionária nem ficou atenta, aceitou, porque a cliente foi, pagou tudo certinho e levou o material. Quando eu voltei, 15 dias depois, tava um desespero, porque a mulher não tinha devolvido o material. E aí eu fui correr atrás do material, e aí eu tive que ir polícia, abrir boletim de ocorrência, aí a gente conseguiu colocar uma postagem na internet que eu tava procurando aquela pessoa. E aí, quando a gente colocou a postagem, várias pessoas colocou que ela era uma estelionatária, que ela roubava, que ela fazia isso, fazia aquilo. E aí eu consegui levar até de novo a delegada a situação, porque então já se tratava de uma estelionatária. E aí a gente colocou ela como procura mesmo, que tinha furtado material, não sei o quê. E aí acabou que indo até ouvir dos parentes, família dela, tudo mais, aí chegou aí resolveu a situação. O que aconteceu? Ela devolveu o material, fez um pedido de desculpa formal pra mim e pagou o tempo que ficou com ela. Mas até eu recuperar o material demorou cerca de uns 25 dias, né? E eu fiquei sem os kits. Então essa também foi uma bem complicada de furto. Aí depois dessa data a gente agora exigia que o comprovante de residência. Se a pessoa não tem um comprovante de residência, manda a foto pelo celular do comprovante de residência. Principalmente se a pessoa for local de outro estado. Então como a gente loca pro interior, né, pro outro estado, como a gente loca pro interior, a gente tá aqui na capital, loca pro interior, então agora a gente exige o comprovante de residência de qualquer forma, e do pessoal do interior, hoje mesmo, lá na outra loja de lá, vão locar para outro lugar, eu já falei, mano, pedir o comprovante de residência, não tem como não pedir, até das clientes comuns que vem, se você tem segurança de locar seu material com medo disso, então pede pra pessoa mandar o comprovante de residência, nem que seja por foto, tá? Outra situação, eu tive que ir, quando eu loquei o material, uma vez, eu tive que ir até a pessoa, tá? Na verdade, foi 2 casos que eu fui até o local da pessoa do Pegmonte. Exclusivamente eu fui por conta de que a pessoa começou a fazer um escândalo muito grande. Ela não dava paz, ela falou que ia para as redes sociais, ia pra mídia, ia fazer um monte de coisa, sendo que era incompetência dela. Ela não conseguia montar um painel. Na verdade, a pessoa no Pegmonte tem que estar bem ciente que eu não sou responsável por montar a decoração dela, que é a locação. Mas aí, no caso, ela fez um barraco, a pessoa era muito escandalosa e porque queria arrumar confusão de qualquer jeito e começou a estressar mesmo. E aí eu tomei a atitude de ir até lá resolver a solução, montei rapidinho um painel, falei pra ela, falei que eu não faria aquilo, que eu deveria cobrar dela tudo certinho e montei o painel. Tá? E uma outra situação que eu fui foi por conta de erro nosso. Eu acho que quando a gente erra, a gente tem que ir. Faltou peça e eu fui levar até a pessoa. Foi na hora de separar as peças, não separou direitinho, não conferiu, e aí eu tive que levar lá sim, tá? Eu queria ter uma conduta comigo, se eu agir errado eu devolvo o dinheiro, se faltou algum material eu tenho que levar sim, porque como é bastante de gente, ocorre isso. Possa ser que ocorre. Hoje não, aconteceu um caso comigo somente, né? Mas eu acho isso correto de levar. Então, assim, é menos cansativo trabalhar com locação do que montar festa, bem menos. Você não tem a responsabilidade de tô lá decorando, a decoração tem que ficar perfeita, tem que ficar isso, ficar aquilo, porque a pessoa é ciente que ela tá pegando aqui na loja, ela tá levando, ela vai montar de acordo o jeitinho que ela quer, do jeito dela, não sou eu decorando, não presto serviço de decoradora. Então isso me dá uma paz, me dá um alívio. E com relação a eu ter que ir lá ensinar a moça a montar um painel, isso me deu uma lição.
Porque hoje ninguém dessa loja sai sem aprender a montar um painel na porta. Eu explico, desde quando, se não for no dia que ela vem locar aqui, ou no dia que ela vem retirar, a gente tem o trabalho de explicar ali fora. Se ela não aprendeu e não montou, aí não é responsabilidade minha. Mas eu acredito que foi as piores situações que eu passei. Não foi coisas assim, né, enormes, mas tudo eu aprendi, tudo eu tirei aprendizado para não acontecer mais, tá? Mas possa ser, então assim, uma dica que eu dou para vocês, confere muito material, né? Confere tudo, explica para cliente se ela não tem como, sabe como montar nem nada, não perca um pouquinho de tempo, mas explica e que dá tudo certo, tá bom? Era isso. Eu deixa aqui nos comentários embaixo aí que situações vocês passaram aí para me saber já, que é até bom para mim poder, né, ajudar, auxiliar, porque pode ter passado outras assim, mas que eu lembre mesmo assim, mais que me deu mais trabalho foi essas mesmo, tá bom? Ó, beijo, fica com Deus.